Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e leva-me pra junto das águas tranquilas. Vou começar com uma pergunta em relação ao tema contextualização, em que o indagante escreveu: preocupa-me e me incomoda profundamente esse quase que unânime apelo dos preletores em prol da contextualização. O Evangelho não define em sua essência e pureza uma cultura e uma ética que transcende o tempo e os padrões de pensamento. Ele não é, em sua simplicidade e poder, uma verdade que não necessita das lentes da cultura para ser crido e entendido. Essa quase, aspas, necessidade, fecha aspas, de ler e viver o Evangelho do Reino à luz da pós-modernidade não seria uma cilada, uma sedução do, aspas, Deus deste mundo, aspas, para que a ética e a moral cristã sejam relativizadas e maquiem os absolutos de Deus? Pós-scriptum. Não sou denominacional, nem tradicional, nem religioso. O perguntante, não o leitor aqui da pergunta, para ficar bem claro. Então, gostaria de ouvir de vocês um comentário a isto, ligado a a institucionalização do cristianismo prejudicou a igreja? Eu penso que os dois aspectos, embora não pareça, têm uma interligação. Então, qualquer um de vocês, então, pode começar. Comece com o Ziel, então, pronto. Então, sobre a contextualização, né? É que nós não temos outra opção. O problema é que a fé cristã se vive na história, não se vive fora dela. Então, todo esforço de viver a fé cristã na história vai demandar um esforço de contextualização. Claro que a gente tem um risco de sempre, no esforço de contextualizar o Evangelho, por exemplo, tornarmos sincréticos, por exemplo. Mas quando Deus nos faz, Ele nos dá um mandato cultural e diz: vocês são responsáveis por dominar a criação, cuidar da criação. Então, valores, princípios dados por Deus, para além da história, são vividos por nós na história, por exemplo, no mandato cultural. Mais para frente, ele vai dizer no mandato salvífico: vocês são embaixadores, vocês são responsáveis por anunciar esse evangelho da reconciliação. Rogo-vos, pois, né? Então, Deus, na sua graça e misericórdia, na sua sabedoria, nos deu esse privilégio de sermos convocados por Ele, tanto para participar com Ele no cuidado da criação, isso se faz na história, como Deus também, no mandato salvífico, nos chama de maneira graciosa. Ele podia entregar essa tarefa a anjos, mas entregar a nós a responsabilidade de sermos embaixadores do evangelho da reconciliação. Então, como a fé, os valores, aquilo que Deus espera de nós, sempre, enquanto for feito por nós, será feito na história, sempre a contextualização é um esforço. A própria Escritura é um esforço de contextualização. O Evangelho foi dado de forma oral e chegou até nós de forma escrita. Ou seja, há uma dimensão cultural aqui. A encarnação de Cristo diz que a cultura é algo importante, mas também coloca a cultura em tela de juízo. Então, por um lado afirma e por outro lado coloca em tela de juízo. Então, claro que a contextualização sempre pode levar ao risco do sincretismo, por exemplo, mas eu não vejo outra possibilidade, uma vez que somos seres históricos contingenciados no tempo e no espaço, de viver a fé dessa forma. Algum de vocês quer agregar algo? A
questão da contextualização, ela começa com a encarnação, do ponto de vista do Novo Testamento. O verbo se tornou carne, o verbo se contextualizou, se tornou humano. Esse é um detalhe fundamental. Nós temos de pensar que o apóstolo Paulo, ele começou a tratar da mensagem a partir do povo. Ele viu ali um panteão de deuses e ele viu um Deus desconhecido, ele não chamou aquele povo de pagão. Foi a partir dali. Deus, quando lá no Antigo Testamento fez o milagre do movimento do universo se parar, ele não pegou Josué, pôs aqui nas pernas, né? Falou, vem cá Josué, vou te dar uma aula de astronomia, não é bem que o sol vai parar, eu vou te explicar que não há, aqui o mundo, o universo é mais complexo do que essa sua visão plana que você tem do mundo. Então Deus, ele apresentou-se ao ser humano a partir da compreensão do ser humano. Então, o que eu entendo nessa questão de contextualização é que nós estamos neste mundo, precisamos viver este mundo, compreender este mundo, saber quais são os seus impulsores, quais são os elementos que me levam a agir de uma maneira e não agir de uma outra maneira, e ter como referencial, eu volto a insistir aqui, o referencial de diálogo entre as faces do cristianismo é o mesmo referencial de diálogo com o mundo, é a palavra de Deus, são os princípios bíblicos. E se eu leio muito Nietzsche, então se eu leio Nietzsche e comparo com as escrituras, é uma coisa, se eu leio Nietzsche e comparo com Nietzsche, é outra coisa. Então nós não temos de ter medo, se nós tivermos um referencial seguro. Eu sempre penso que, para eu saber quanto mede entre esse dedo e esse, eu posso ter diversas opiniões, N opiniões, mas se eu pegar uma fita métrica, eu vou ter uma opinião mais precisa. Então a palavra de Deus é o meu ponto de partida. Quanto à institucionalização da religião, eu recomendaria que vocês, se quiserem, podem pedir para mim por e-mail, eu posso encaminhar. Há um artigo do Dr. Mendonça, muito interessante, ele faz um comentário sobre Roger Bastide, em que ele mostra que a institucionalização da religião ela é produto do consenso entre pessoas. Quando você socializa uma crença, se torna um ritual, o ritual é algo repetitivo e socializado, então se institucionaliza. Quando há internamente uma discordância, há um fissuramento e se começa uma nova institucionalização. A institucionalização ela não é necessariamente divina, ela é algo humano, próprio do ser humano. O ser humano ele quer ter um agrupamento de pessoas perto de si que pensem, que ajam iguais. E aí então surge a institucionalização da religião, liderança, rituais, crenças e assim por diante. Então nós temos que aprender a viver com isso. Agora, vamos pensar no cristianismo, que na metáfora do corpo de Cristo. O corpo, temos aqui o Paulo Andrade, que é médico, conhece bem, o corpo ele é organismo, organizado. Então as partes funcionam organizadamente. Nós temos que pensar na igreja nessas duas facetas. Nós temos a tendência cartesiana de fragmentar tudo, e não dá para dividir tudo em duas partes. Pense no corpo que é a igreja destas duas maneiras. É um organismo organizado. Só que a vida é superior. Se um paciente vai para uma UTI politraumatizado e está com a perna quebrada e está com uma femoral aberta, o médico vai cuidar da femoral. A perna fica para depois. Estou certo ou estou errado, Paulo? Percebe? Então nós temos que trabalhar com as questões vitais. O que põe em risco a vida do corpo? Se é a instituição, a organização, muda a organização. Eu coloquei as duas perguntas em conjunto porque são duas impossibilidades humanas, ao meu ver. A primeira é não contextualizar. A segunda é não se institucionalizar. Não tem como, não é? Eu tive me orientando e ele não conseguiu fazer o trabalho dele, porque a tese dele era sobre contextualização. Eu disse, isso não existe. Não existe porque não tem como não existir. Isto qual é o contexto? A pergunta é qual é o contexto? O missionário americano ele prega no Brasil, ele não contextualiza. Claro, ele contextualiza na cultura americana. Ou o brasileiro que vai a Portugal, idem. Então não tem como nós não sermos seres com um contexto. Nesse sentido, então, qual contexto? Esta é a pergunta. E de igual modo, qual institucionalização? Até o amor, ele tem que ser
senão não sobrevive, tem que ser institucionalizado. Bom, um apêndice, eu não ganhei para isso, fazer comentário, só fazer pergunta, mas a gente... Né, a gente você vai receber hora extra, um não tem problema, né, Richard? Não recebe um jeton extra aí, então. Eu quero pedir então ao pastor Lucas René de Lima para que venha aqui. Cadê ele? Por favor, está aí? Então, por favor, venha até aqui. Porque eu quero lhe fazer um convite, que é o de ficar exatamente aí recolhendo as perguntas. Tá bem? Muito obrigado. E a Gisele, para ficar em pé também. Quem tiver pergunta aqui do meu lado esquerdo, por obséquio, então, pode entregar a Gisele. Quem tiver aí do lado direito é o pastor Lucas. Com isso, nós vamos à segunda pergunta. Por isso eu escolhi uma mulher e um homem, entende? Porque houve aqui um conjunto de afirmativas ao longo da palestra anterior que, como dizia um antigo professor meu, causou brotuejas. Não é? Brotueja, é meio antigo, né? Então, deixa para lá. E a indagação é a seguinte. E a pessoa diz, tem que fazer essa pergunta. Eu falei, então já vou fazer logo, antes que o tempo não permita. Como o culto pode ser, aspas, feminino, fecha aspas, se a maioria dos líderes é composta por homens? O que existe não é muito mais uma frouxidão, aspas, masculina? Segunda pergunta a esta associada. Se tiver mais alguma sobre o tema, manda logo, porque depois não vou voltar mais a ele, ok? A sua consideração, sua agrestiana, da inserção das mulheres na igreja, liderança, não seria uma nova face onde os homens se omitem ou não se discipulam homens para a liderança? Visto que Jesus contou com as mulheres para anunciar sua ressurreição, e Débora e Hulda se apresentaram na história onde homens se omitiram. Então a tese é de que essa inserção das mulheres na liderança não advém da omissão masculina. A terceira pergunta. O pastor disse sobre a figura de um Jesus frágil, light. Os homens ficariam incomodados com esse perfil. Você não acha que as mulheres também são fortes e os homens têm sua fragilidade? Gostaria de um maior esclarecimento sobre essa visão, sobre o incômodo na, aspas, igreja, na loja de lingerie, fecha aspas. Como se dá essa nova face do cristianismo? Mais perguntas desse teor? É esse que é? Vamos lá esse quartejador por partes. Eu já me dou por satisfeito. Já tem pergunta para um próximo congresso aí. São só essas três. Ok. Eu fico feliz em que a minha afirmação tenha gerado, pelo menos, reflexão. Pelo seguinte... Dando 2 passos atrás e vendo a coisa numa perspectiva um pouco maior, a gente acabou esbarrando aqui várias vezes no tema pós-modernidade. E a pós-modernidade, por N fatores, é um ambiente muito mais confortável para a mulher do que para o homem. O mundo moderno é um mundo altamente masculino. É um mundo racional, lógico. O mundo pós-moderno é um mundo intuitivo, é um mundo sensível. E dos anos 60 até hoje, nós vivenciamos uma revolução silenciosa, que a verdade é que tem gerado uma crise profunda de identidade nos homens, nas mais variadas esferas da sociedade. Não é só na igreja, na própria família.
casamentos não conseguem mais se ajustar diante da realidade de que algumas esposas ganham mais do que os seus maridos. São questões que, por um lado, a nossa visão de ensino bíblico sobre família, sobre relação homem e mulher, não se apercebeu do que estava acontecendo, e está acontecendo, está gerando crise e a gente não tem respostas. Pelo mundo pós-moderno, seu mundo mais sensitivo, mais intuitivo, as nossas liturgias se tornaram assim também. Talvez no cenário evangélico brasileiro, o ícone na área de música, louvor e adoração é uma mulher. E quando você viaja Brasil afora, você vê não só meninas adolescentes falando com o sotaque desse ícone, como, para sua surpresa, às vezes você vê jovens homens com gestos, com trejeitos, com tom deste ícone que é uma mulher. Então, nesse sentido que eu digo que o mundo pós-moderno é um mundo muito mais confortável para a mulher, e isso faz com que as nossas igrejas se tornem mais sensitivas, mais intuitivas. Existe um lado bom nisso aí, mas o que a gente não pode esquecer é que esse não é um mundo totalmente confortável para o homem. E o homem vive uma crise. O homem vive uma crise silenciosa. A mulher está presente nas mais variadas áreas profissionais hoje. As estatísticas mostram que o homem está perdendo aceleradamente o espaço, e isso exige reflexão teológica. Então, quando eu coloco essa questão, eu não quero colocar essa questão dentro da perspectiva polarizada do machismo ou do feminismo. Eu quero colocar isso como uma questão teológica. Eu dizia para o Ziel aqui que há 15 anos atrás a Fraternidade Teológica Latino-Americana nos convidava para uma consulta sobre o feminino. Hoje eu acho que a mesma instituição deveria nos chamar para uma consulta sobre o masculino. E cá entre nós, aqui eu acho que eu posso falar isso, o crescimento de lares aonde a figura masculina não está presente, o crescimento de igrejas onde a figura masculina não está presente, associada também ao crescimento do dilema que vai ser uma grande questão que vai nos assolar, quer nós queiramos, quer não, da homossexualidade. Então eu só quis levantar uma questão, não na polarização feminista ou machista, mas teológica, porque eu acho que ela é uma questão séria que a igreja precisa tratar. Algum de vocês quer fazer algum acréscimo? Ok, vamos então... Estão com medo? Seja macho, cara. Prosseguir. Parece que o único macho entre os três é o Agreste. O meu lado feminino prudente me diz que o silêncio é a melhor resposta. Nesse caso, então, Ricardo, veio uma pergunta aqui de última hora, plantão. O irmão portanto, contrário à ordenação, consagração de mulheres ao pastorado, ao presbitério? É hora da verdade. Pela internet também, toma cuidado, hein? Eu tenho que confessar com toda honestidade que essa não é uma questão resolvida para mim. Certo. Porque em alguns momentos da minha caminhada ministerial, aqui confessando minhas incoerências, eu fui totalmente de acordo com a visão da ordenação feminina. Em alguns outros momentos, algumas questões vieram à tona na minha mente, e eu não fiquei tão certo acerca disso. A única coisa que eu tenho certeza
é que existe uma distinção clara entre função e cargo. Eu vejo sim, por exemplo, dizer que uma mulher não pode ser pastora é um absurdo dentro de categorias teológicas que é o Espírito Santo que distribui como lhe apraz os dons. Uma mulher pode sim ser pastor ou pode ser qualquer coisa na igreja. A questão, a institucionalização do dom, otorgando a posição de liderança. Eu sou levado a ser a favor dessa posição, considerando que em Cristo não há mais diferença entre o homem ou a mulher. Eu fico receioso com essa posição, vendo a experiência histórica de algumas organizações, denominações e igrejas. Não estou generalizando, eu estou falando mais de uma realidade talvez norte-americana, onde esse fato já é consolidado e alguns problemas decorrentes dessa situação. Mas aqui eu estou confessando a minha incoerência e a minha confusão no tema ainda. Certamente o Ziel saberia responder com maior propriedade. Vou perguntar para ele depois. Ok. Uma contribuição sobre essa questão do discipulado e mentoria entre homens. Recomendo, diz aqui o colaborador, 2 leituras. Como o ferro afia o ferro, de Howard Hendricks, e um outro autor também, e Companheiros de Luta, de Steve Weber, da editora Vida Nova, e o primeiro da editora Shed. Está aí, então, feita a sugestão. Vamos voltar um pouquinho aqui ao tema do diálogo. Agora, ele não está mais polarizado entre eles e outros, ou nós e outros, mas está um pouco mais amplo. Aproveito antes para mencionar que veio uma pergunta que chegou depois do debate sobre contextualização, que é a seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como conciliar isso com a contextualização? Penso que já foi bem respondida a questão pelo professor Lourenço, quando distinguiu os elementos. Mas é preciso fazer uma tradução correta do grego, do verbo conformar-se. E esse verbo, ele dá a ideia de entalhar uma estátua a partir de um modelo, não se conformar no estado de inconformidade. Então a tradução aqui na linguagem de hoje, para a gente não se confundir amanhã, né, é a seguinte: não modeleis a vossa vida conforme os padrões do mundo. Mas, no texto grego a conjunção é alá, mais forte, quer dizer, em vez disso, metamorfuste, transformai-vos, significa uma mudança radical. A ideia é do vermezinho que se transforma em bicho de seda. Transformai-vos radicalmente, faça uma metamorfose. E o pela é instrumental, por intermédio da renovação da mente. Então a renovação da mente, e aí eu vou ligar com 2 Timóteo, com a palavra de Deus, te dá uma nova estrutura mental, uma estrutura de paradigmas e padrões para você produzir essa reforma interna. Então é não se conformar, é não modelar a vida. Então é isso que precisa ser colocado. 3 perguntas que contêm também comentários muito valiosos. Diz a pessoa: tenho participado de projetos missionários interdenominacionais. Pergunto: um instrumento de aproximação entre as novas faces do cristianismo poderia ser o atender à grande comissão em conjunto? Pois no campo não tenho visto essas gritantes diferenças de faces. Tenho visto, sim, o reino de Deus sendo anunciado como chegado sem bandeiras denominacionais e em comunhão. Outro comentário pergunta: a partir do cristianismo criou-se uma nova face do cristianismo. Na reforma do século XVI, a partir dela, outras faces, como o calvinismo, o arminianismo e pentecostalismo, etc., surgiram. O diálogo entre o Conselho Mundial de Igrejas, a Igreja Católica e outros tem sido dificultado por quê?
que vocês acham em relação a esse ponto? E uma sugestão, na verdade. Estamos falando em um possível diálogo entre os pentecostais e neopentecostais. Não seria viável termos teólogos das referidas faces nos debates e plenários desse congresso e até em nossos púlpitos, para que esse diálogo não ficasse só na teoria? Bom, eu creio que, em primeiro lugar, precisamos estabelecer um léxico comum de trabalho, porque quem é Jesus Cristo que vai ser pregado para cumprir a grande comissão? Jesus Cristo para o evangelho de mercado é uma mercadoria, um bem simbólico que está sendo colocado à disposição através de serviços, através de objetos com um poder sagrado ou coisa do gênero, né? Então nós precisamos primeiro definir quem é Jesus, porque senão vamos pregar Jesus diferente. Então aí eu volto à proposta de ontem: não haverá diálogo se não tiver a base semelhante, o ponto de partida igual, e para mim é a palavra de Deus. Sei que ainda tem o problema hermenêutico, de interpretação, mas de qualquer maneira é o ponto de partida, nós temos que dialogar em cima dele, e aí então podemos estabelecer um léxico comum que tem não só léxico de palavra, mas tem a personificação atrás, só para dar um exemplo. Sem dúvida, eu creio que o diálogo entre teólogos, entre pastores deve existir, mas um diálogo de aprendizagem, mas não apologético de contestação. Se houver de apologia e contestação, ninguém chega a nada, a não ser pancadaria. Eu só queria dizer, eu concordo com o Lourenço que quando você pensa na grande comissão como a tarefa proclamadora do Evangelho, antes você precisa fazer a pergunta se o que todos consideram Evangelho é de fato Evangelho. Agora, pensando no conceito da missão integral, que é a minha perspectiva, eu creio que existe um outro campo aí, na missão integral, que poderia ser usado de aproximação, que é o serviço ao pobre, ao oprimido, àquele que sofre, ou seja, a ação social. O Francis Schaeffer trabalha com o conceito cobeligerância, né, que se tornou muito conhecido aí nos anos 70 e 80, no meio da missão integral, que é o termo no qual, através do qual ele defende o fato de que eu posso estar lado a lado com uma pessoa que não crê necessariamente nas mesmas coisas que eu creio, mas que nós temos uma agenda em comum em algumas esferas. E talvez no exercício dessa agenda comum exista a possibilidade de diálogo, se bem que essa palavra, eu não sei se eu perdi o primeiro debate, né? Mas essa palavra diálogo no meio ecumênico pressupõe duas pessoas que simplesmente querem trocar informações. Eu acho essa palavra, esse conceito falso do próprio princípio que a comunicação humana, quem fala, quer influenciar. Então, usando um conceito mais genuíno, eu diria, eu posso trabalhar lado a lado com algumas pessoas para ajudar uma vila no sertão da Bahia, e eu quero usar esse tempo de serviço para influenciar a pessoa que está do meu lado. Eu creio que isso é viável. Ziel, que tem uma experiência altamente dialógica no trabalho com a ABU, não é? Antes, só dizer que depois bateu aqui o refluxo, falei, opa, esse negócio não está certo. Eu acho que trabalhar lado a lado com essa pessoa, é claro, eu tenho motivações, influenciá-la, mas a missão é sempre uma missão de mão dupla. Eu com certeza vou ser surpreendido e vou aprender com essa pessoa também ao longo do caminho. Então, essa questão queria pegar dois aspectos, voltar ao aspecto do diálogo e ao aspecto também dessa experiência em conjunto, do esforço de cooperação no espaço, no contexto das relações eclesiásticas e para-eclesiásticas. Deixa eu definir primeiro o que eu entendo por para-eclesiástico e o que eu entendo por eclesiástico, tá bom? Então, o grande
mentor intelectual para mim dessa distinção tem sido a vida toda Howard Snyder, que durante muitos anos foi missionário no Brasil, e em Lausanne, em 74, a sua palestra foi sobre essa questão do conceito de para-eclesiástica, né, onde ele diz que para-eclesiástica, por exemplo, são seminários, hospital evangélico, escolas denominacionais, e eclesiástica, a comunidade local. Inclusive, até a denominação ele sugere que é uma para-eclesiástica. Então eu entendo, tendo a minha vida inteira, 27 anos, estando envolvido no Ministério Estudantil com a ABU, nós sempre entendemos que a ABU, por exemplo, para não falar de outras organizações, nós somos apenas um esforço de cooperação em conjunto para uma missão muito específica. A gente vem de óculos para míope, ou seja, o nosso chamado é o campus universitário. Então, o nosso expertise, né, a nossa singularidade é mobilizar jovens cristãos que têm um chamado missionário para o campus, para fazer missão no campus, mas nós somos enviados por nossas igrejas locais. Eu presto conta à minha igreja local, quem me envia ao campo de missão. Eu não vou ao campo de missão sem o apoio da minha igreja local. Quer dizer, eu sei que entre a teoria e a prática, nem sempre acontece assim. Muitas vezes a experiência, sobretudo a ABU, e aqui é uma boa oportunidade de dizer isso, muitas vezes o jovem que vai para a ABU, quando volta para a sua igreja local, é um problema para a igreja local, pelas suas críticas e atitudes inadequadas. Mas nem de longe essa é a intenção da organização. A intenção da organização é, uma vez que você está no campus, como nós podemos auxiliar você a, junto com seus irmãos aqui, que têm a mesma inquietação, fazer missão. Mas o tempo todo nós somos enviados de nossa igreja, com o apoio da nossa igreja, e as pessoas são encaminhadas à igreja local. Então, eu diria que, sabe quando você vê aquele filme, para citar aqui seguir a metáfora do Ricardo, o resgate do soldado Ryan, quando uma tropa vai no meio da guerra, é deslocado para buscar um soldado Ryan. A missão da ABU é buscar um soldado. A gente não tem toda a dinâmica de uma tropa, de batalhão, de fazer aquilo que a igreja tem que fazer. Não, a nossa missão é ir na universidade e buscar Ryan, é só isso. E trazer o Ryan de volta para onde deve ser entregue. Então, as organizações para-eclesiásticas normalmente surgem com um foco ou uma preocupação, que é a sua coisa principal. Daí, o esforço ele tem que ser uma extensão da igreja, né, local, né, e deve retornar ali na igreja local, que é o contexto da igreja local. Então, acho que sim. Agora, outra coisa sobre o diálogo, eu realmente não acredito em diálogo institucional. Não acredito. Eu, de novo, volto a insistir que a experiência de diálogo relevante, sincero, honesto, é aquele onde as pessoas podem ser as pessoas mesmas. Por isso que eu volto à experiência da mesa do Senhor Jesus e olho para a mesa nas experiências de diálogos que Jesus tem com pessoas que não compartilhavam sequer da mesma compreensão que ele tinha da sua missão. Jesus sabia o que ele queria, quem ele era, o que veio fazer, mas aberto para o diálogo. Então, eu não acredito, olhando para a história, não acredito em diálogo institucional. Acho que o diálogo institucional sempre está no marco do poder, que é a experiência dos discípulos na mesa com Jesus, perguntando entre eles quem é o maior. Então, eu prefiro sair com o meu irmão da igreja XYZ, que professa a fé no mesmo Senhor e pode ter uma compreensão inadequada do Evangelho, como também posso ter, sair para tomar um sorvete com ele, conhecê-lo, bater um papo com ele, se ele permitir orar com ele, e criar um laço de amizade, e nesse contexto da amizade, do vínculo pessoal, ele gradativamente expondo a sua compreensão do Evangelho, o que ele pensa sobre Deus, eu de minha parte vou colocando as minhas questões, e aí como há um vínculo saudável para expor as diferenças, isso toma tempo. A igreja nervosa brasileira não tem tempo para isso. Aliás, a igreja nervosa em lugar nenhum tem tempo para isso. A gente está muito preocupado com o nosso ativismo, com ganhar as batalhas ideológicas, ganhar as batalhas de convencimento. Então, eu realmente não acredito que haja a possibilidade de um diálogo institucional que interfira nos rumos de uma denominação, interfira nos rumos de uma organização. O que eu acho, diálogo é uma coisa pessoal, deve ser feita no nível pessoal, e aí vê o que acontece depois. Gostaria de acrescentar, talvez, em termos práticos, como começar o diálogo. Não tem diálogo se não houver consenso, em segundo lugar, confiança.
havendo consenso e confiança, você desenvolve um diálogo e amplia esse consenso e confiança. Estabelecendo a base de diálogo, que é a palavra de Deus, por que não discutimos questões importantes, questões da ecologia, os problemas ligados à falta de água potável no planeta, os problemas ligados à distribuição de alimentação, os problemas ligados à situação política deste país, a situação ligada à corrupção desse país. Eu creio que seria um ponto inicial para estabelecer consenso e confiança. Eu creio que o crente hoje, por causa da sua visão apenas escatológica do Evangelho, acaba não valorizando a vida terrestre. E nesse ponto, o neopentecostal tem muito a nos ensinar. Ele valoriza o corpo, valoriza a vida aqui na terra, etc. E nós ficamos projetando lá o Evangelho estratosférico e acabamos não desenvolvendo na vida do crente uma consciência de cidadania responsável, uma consciência ética. Eu creio que aqui seria um primeiro ponto para nós podermos aumentar nossa confiança, nosso consenso, pentecostais, tradicionais, etc. Uma pergunta programática, em função das palestras do pastor Ricardo, mas dirigida ao Ziel Machado. Como desenvolvermos uma apologia para quebrarmos os paradigmas desta religiosidade mística? A pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho no mundo pagão desacralizou o mundo pagão. Então, eu acho que a experiência mostra que o anúncio do Evangelho, o anúncio de Cristo, e aliás, aqui eu queria polemizar um pouco com o Ricardo também. É isso que eu queria. Na definição que do Evangelho que o Ricardo apresentou, eu fiquei perguntando, até o momento hoje, eu sempre entendo o Evangelho como um anúncio. O anúncio desse Cristo crucificado e ressurreto. Então, eu fiquei pensando se a definição que você apresentou, quando você menciona a ação soberana, entre outras coisas, se não estaria mais ligado ao conceito de reino do que do Evangelho em si mesmo, ou seja, quer dizer, o Evangelho sendo o anúncio de que o rei chegou. E se o rei chegou, as coisas vão ficar de ponta para cima, porque agora vai haver uma inversão na história. Então eu acho que esse anúncio que o rei chegou, e já que o rei chegou, as coisas devem ser diferentes. Então, aí essa realidade evangélica, uma vez que o rei chegou, e o evangelho é anunciado, que o rei chegou, a realidade evangélica, essa ação soberana, como você definiu. Então, eu não sei se eu estou completamente de acordo com a definição, sendo como o evangelho. Talvez eu esteja mais de acordo de dizer que aquela definição é uma boa definição sobre a ação evangélica, ou o reino de Deus na história, mas eu ficaria mais com essa ideia do evangelho como um anúncio de que o rei chegou. E uma vez que o rei chegou, então nesse caso eu diria que, para tirar essa ideia da realidade mágica, o anúncio do evangelho de que o rei chegou, há uma outra cosmovisão, há uma outra realidade na história, é a melhor forma, foi a forma que o evangelho vem ao longo da história desacralizando na Babilônia, desacralizando nos medo-persas, desacralizando entre os romanos e desacralizando o paganismo, né? Então, assim, só para polemizar um pouquinho. Quem está polemizando com esse lado feminino ou masculino? Porque com mulher eu não brigo. Na verdade, eu sou esquizofrênico. Não, eu creio que... Eu entendo a colocação do Ziel, então eu só deixa eu explicar o meu posicionamento. Primeiro, nos evangelhos, esse termo, Evangelho de Deus, ele aparece muitas vezes também como Evangelho do Reino, né? O anúncio do Reino, ele se confunde com o anúncio do Evangelho. E o que me pega é que em Gálatas capítulo 3, verso 14, se não me engano, quando Paulo está falando do episódio de Gênesis capítulo 12, Paulo afirma que Deus, em Gênesis 12, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Ou seja,
Isso me leva a pensar a profecia de Gênesis 3, do descendente da mulher, seria também o anúncio do Evangelho? Ou seja, ao longo da história da salvação, existe constantemente esse anúncio do Evangelho, e esse Evangelho não se confunde, ou não é, talvez, em essência, o próprio reino sendo inserido na história e resgatando todas as coisas? É por aí que eu tenho elaborado a minha definição. Em relação a este ponto, eu faço agora um comentário, até à luz de uma pergunta que surgiu aqui. Nós temos na plataforma 2 diretores de seminários teológicos. Muitas dificuldades que atravessamos hoje começam no ensino dos futuros pastores. O que fazer? Eu não vou dar as respostas, vou fazer 2 comentários. Primeiro, em relação à pergunta anterior, eu penso que, porque tem uma pergunta que ontem não foi possível ser feita sobre modelo educacional, que nós, pastores, investimos muito na tecnologia litúrgica, que você diria uma liturgia de lingerie. Não, você não disse, diria, né? Só como provocação. Então, de fato, as nossas igrejas são muito boas em matéria de liturgia. Culto é agradável, etc, etc. Mas nós descuramos da pedagogia. E só culto não alimenta ninguém. Tem que ter ensino de púlpito e nas escolas bíblicas. Então esse é um desafio tremendo, ou que não me vem a ter, tremendo, de que as nossas igrejas se constituam em, vamos chamar de escolas, em agências de ensino. Porque a pessoa recebe o impacto da mensagem, mas se não houver alguém que leve pela mão, que é a tarefa do pedagogos, nós não vamos muito adiante. Eu penso que há na minha igreja eu digo o seguinte: não se contente com o culto. É uma das frases que eu uso lá, porque eu acho que é isso, nós estamos nos contentando com o culto e esquecendo da escola, da pedagogia. Em relação aos seminários, eu acho que é o mesmo propósito, não é? De ter uma visão no seminário, uma visão de 10, 15 anos. A nossa educação teológica, por vezes, é uma visão muito imediatista, como tudo, tem que dar resultado logo. E eu penso que essa é uma dificuldade, mas cada um tem 1 minuto para comentar o assunto. 1 minuto, que vamos acabar às 12h15. 12h15 congela, não importa se tem alguém falando. Faltam 10 minutos. No terceiro congresso, eu dei aqui numa plenária sobre novos paradigmas de formação teológica, em que eu mostro que a educação teológica ela tem que formar a pessoa, homem e mulher, de maneira integral. Eu não consigo entender a formação do fulano pastor ou teólogo. É um pastor teólogo que pensa o mundo, que vai atuar na igreja. Então, a formação integral do aluno. Agora, a questão quando você trabalha na empresa, você tem o que é chamado de cadeia de suprimento, né? Então, você tem ali uma sequência de produção de material. Então, um vai tendo que produzir para o outro. E no seminário e igreja acontece isso. A história traz um grupo de missionários que vem para o Brasil com uma série de condicionamentos, de percepções de mundo. Isso vem para a educação teológica, que passa para as igrejas, e há uma reprodução. Então, a produção, a circulação e a reprodução dessa cultura. No mestrado, eu fiz esse estudo no meio batista, comparando 2 períodos, a Gênese e na década de 70. E, de fato, você vê a reprodução exata e cópia na história da própria igreja. Então, nós temos que trabalhar, sim, nos seminários, promover uma revolução no ensino do seminário, mudando o paradigma de ensino, formando o aluno. Aí é a minha visão, que vem de Lausanne, a formação do aluno como um todo, na sua
reflexão, não só no saber, no refletir, formação no fazer, no ministério prático, formação na sua vida emocional. Ministério exige emoção estabilizada. Diz que a ordem dos pastores avisa, o ministério faz mal à saúde, né? E também na área relacional, porque o fulano vai ser um gestor de relacionamentos. E na área do caráter. Não há como formar uma pessoa diferente. A outra visão é cartesiana, você separa o indivíduo, esquarteja ele, agora eu vou formar o seu cérebro, agora eu vou formar a sua prática. Então não entendo dessa maneira. E se fizermos isso, teremos uma revolução na própria vida da igreja local. Alguém mais quer comentar? Eu vou aproveitar aqui e fazer um link com muitas coisas aqui. Ontem foi muito emocionante olhar na tela meu ex-professor de teologia da oração, Richard Strauss, com quem eu estudei teologia da oração. Foi bastante bom vê-lo depois de muitos anos. A gente vive num país onde as pessoas se ajoelham mais no campo de futebol do que na sala de seminário. Essa é a realidade. As pessoas fazem gol, caem de joelho no chão, agradecendo a sei lá quem por ter feito um gol. A gente vai para a aula de seminário, estuda sobre teologia no Novo Testamento com Lade, lê lá sobre Zoe, vida eterna, e termina a aula dizendo assim: nossa, até que esse cara sabe um negócio legal. Você aqui bem particular na minha percepção. Realmente eu me incomodo com esse fato de que a gente se ajoelha mais no campo de futebol ou na quadra da igreja para comemorar um gol do que para estudar teologia. Quando vejo o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 1, 2, fazendo um resumo do Evangelho, no capítulo 3 ele diz assim: por essa razão me boto de joelhos. E aí começa a orar pela igreja, né? Então, diante do mistério de Deus, a gente faz teologia de joelhos, né? A graça de Deus que agarra a gente. E essa teologia processada na oração alimenta a igreja, edifica a igreja, né? Então, quando a teologia que devia edificar a igreja se torna instrumento para destruir a igreja, alguma coisa está errada. Como é que a gente pode ser tão presunçoso, achar que está fazendo teologia é a mesma coisa que tirar a carta de motorista? Pô, é diante do mistério. Então, eu acho que falta essa reverência adequada diante de Deus. Quer dizer, teologia se faz de joelhos, todo o tempo. E aí, Deus, na sua graça, usa pessoas como nós, esquizofrênicos, né? Eu diria, hoje o Ricardo falou sobre esses dois ladrões, eu sou os dois. Eu tenho os dois dentro de mim. Luto o tempo todo com eles. Então, eu fico assim, tem misericórdia, né? Porque como é que o senhor coloca alguém com esse perfil horrível aí descrito, de um lado e do outro, que eu vejo dentro de mim mesmo, quando eu olho no espelho, abrindo a Bíblia diante de vocês? Então, lasca, viu? Eu acho que a gente precisa voltar a aprender a fazer teologia de joelhos. E aqui eu tenho que reconhecer o mérito do meu professor que me ensinou isso, Strauss, né? Lá na Batista, né? Quer dizer, ele nunca mais esqueci esse negócio. Eu tenho lá a apostilinha com os desenhos deles até hoje. Quer dizer, então eu acho que falta a nós, teólogos, a piedade e a atitude reverente adequada. Deixar a presunção de lado. Ninguém faz diploma, ninguém faz teologia com diploma, ninguém leva diploma de doutor para o hospital para aconselhar ninguém, ninguém leva diploma de doutor para pôr no púlpito e diz, prega diploma. Ninguém faz isso. Então, eu sinceramente acho que esse é um ponto vital na formação dos pastores para a igreja brasileira, de que teologia se faz de joelhos. Desculpe aqui o meu quebrantamento público, o meu lado feminino foi muito mais forte. Há aqui uma pergunta que, de certo modo, já foi respondida, acho que pelo Dr. Shedd, quando a pessoa pergunta, fazendo uma comparação aqui, mencionada, em relação ao número de divórcios de pastores e membros da igreja. Penso que a resposta é um pouco da perda, em parte, não é toda a resposta, da dimensão de Deus como um fogo consumidor, não é? A leveza, a ligeireza dos nossos compromissos, a falta das chamadas disciplinas espirituais, né?
Eu estou lançando um livro agora chamado Academia da Alma, que foi que eu ministrei também no nosso seminário, que é essa preocupação em a gente ser dirigida, ser orientada, ser guiada. A visão que nós temos hoje, cada um sabe o que é o melhor para si. Não sabe, eu não sei. Eu preciso ser conduzido, eu preciso ser guiado. Isso se dá, como Ziel disse, por uma vida de joelhos. Uma outra pergunta que já foi mencionada aqui de contextualização. E vamos terminar, irmãos, com uma pergunta técnica e uma pastoral, como temos feito. A primeira, talvez Ziel pudesse responder com seu poder de síntese ainda mais aguçado, se podemos fazer uma distinção entre evangelicismo, muito obrigado, e fundamentalismo no contexto brasileiro. Acho que sim, acho que sim. Acho que esse debate é um debate que remonta à década de 50, quando a gente está discutindo sobre a questão do evangelho e o evangelho social, aquela discussão da década de 50. E eu diria hoje que umas discussões possíveis, por exemplo, é a maneira como nós lidamos com as ciências humanas, por exemplo. A maneira como nós dialogamos a ciência, o conhecimento bíblico com as ciências humanas, a maneira como nos relacionamos, por exemplo, a fé cristã e o contexto. Então, eu diria que o fundamentalismo como atitude crê que a igreja em si é autossuficiente, né? que prescinde. Quer dizer, é o tipo do cara que, por exemplo, enche pneu do carro com oração ao invés de levar no borracheiro. Está entendendo? Quer dizer, você não enche pneu do carro furado com oração, você leva no borracheiro, mas tem uma atitude fundamentalista que desconsidera a graça comum, que desconsidera a ação de Deus no mundo, desconsidera que a gente pode aprender. Então, essa atitude de desconsiderar a ação de Deus no mundo, de não considerar a graça comum, pode nos levar a um fundamentalismo louco, daquele cara que vai parar no ônibus e perguntar para o motorista, é crente? Se não for, não subo. Está entendendo? Mas ninguém faz isso quando vai receber o dinheiro. Esse dinheiro é crente? Não, pega o dinheiro e bota no bolso. Então, tem essas incoerências que acho que sim. Queria só acrescentar algo que é o seguinte. O que é o fundamentalismo? Qual o fundamentalismo? A segunda coisa é que o fundamentalismo é muito mais uma questão, como dizia o meu amigo Darcy Zilek, recentemente falecido, endocrinológica. É uma atitude, por razões até mesmo biológicas, em relação à vida, do tipo, só eu tenho a verdade. Os demais não têm. Então, isso é uma forma de entender o fundamentalismo. Esse não tem nada a ver com o evangelicismo, por exemplo. Nós vamos, então, agora a uma pergunta pastoral, uma pergunta que talvez nem demande uma resposta, mas uma reflexão, no sentido de que nós precisamos estar atentos às perguntas que nos são feitas. Essa é uma coisa fascinante de ser professor e ser pastor, as perguntas. E as perguntas do mundo. Vamos ter agora no seminário, daqui a 2 semanas, a semana de homilética. Eu vou falar sobre o pregador se prepara. Então eu recebi, por exemplo, com muita preocupação esses livros orquestrados contra a existência de Deus. Eu entendi que tinha que dar uma resposta. Então eu estou publicando um livro chamado No Princípio Deus, nesse sentido. Porque mostra devemos responder às perguntas que são feitas. Uma é essa aqui. Diz então o perguntante. Conheci ontem no hotel uma senhora judia, palestrante em TV sobre o Holocausto. Ela se diz praticamente ateia, porque não consegue entender por que Deus se deixou vencer pelo mal, permitindo que muitas crianças inocentes, inclusive seu irmãozinho, fossem ensacados e jogados vivas dentro de poços por causa de um pedacinho de carne, o prepúcio. Ela viu coisas horríveis. Toda a sua família foi exterminada. O que dizer a ela? Ela não crê num Deus amoroso. Deus não ama o mundo. Como ela pode querer ouvir e entender o Evangelho? Enquanto Ziel pensa, alguém mandou esse bilhetinho aqui, Pastor Ricardo, podemos pegar sua palestra na internet como
Se você acessar o site da igreja que eu pastoreio, www.chacaraprimavera.org.br, você vai encontrar lá, entre outras, uma série de pregações intitulado Evangelho de Deus. Ok? Daí você tem essa possibilidade lá. Eu vou arriscar aqui o início dessa resposta, depois os meus amigos completam com maestria e perfeição. Eu creio que esse tipo de indagação não é novo e existe a todo momento em que o mundo ou a sociedade se depara com uma tragédia. O Holocausto gerou essa pergunta, assim como a queda ou o acidente do avião da TAM, a queda do avião da Gol, o tsunami. Essa pergunta ela não é nova. Se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem? Eu acho que isso nos remete à questão do problema do mal. E a elaboração teológica do problema do mal. Nós vivemos num mundo decaído. O ocorrido em Gênesis 3 gerou um desequilíbrio em todas as relações. E o mal nas nossas relações é decorrente não da ausência do amor de Deus, mas é decorrente dessa queda descrita em Gênesis 3. Então, essa é a minha contribuição à questão, se bem que essa é a minha tendência racional. Eu acho que essa última pergunta está bem ligada a uma pergunta que foi feita ontem, aonde também, eu creio que foi o Ed que colocou, e eu creio que diante de pessoas impactadas pela dor, a melhor resposta nunca foi, nem jamais será, respostas intelectuais, racionalizadas, elaboradas de maneira lógica. A melhor resposta é a compreensão, é o acolhimento, é o amor e, consequentemente, a paciência para o melhor momento, aonde se possa trabalhar com maior profundidade essa questão. Eu não vou responder muito, porque eu estou diante do meu professor de ética e ele pode responder melhor isso aqui. Então, mas eu diria que essas perguntas de difíceis soluções, sempre o melhor lugar é levar para a cruz, eu acho. Acho que a teologia da cruz ajuda a gente a encontrar na cruz o pagamento devido a toda a injustiça e a possibilidade de reconciliação. Então, eu procuraria esforçar-me por compreender mais profundamente o significado da mensagem da cruz. Lá, todas as injustiças foram pagas, todo o perdão foi concedido. Então, eu iria nessa direção de trabalhar mais a teologia da cruz, olhando o sacrifício da obra de Cristo feito por mim e em meu lugar, né? É por aí que eu iria caminhando. Claro, é difícil a gente entender quando a gente passa pelo sofrimento, mas já que nós estamos aqui esperando o almoço, é mais fácil responder essa pergunta, né? Mas eu diria que essa resposta tem a resposta é parcial a essa questão, ela tem um foco calvinista, arminiano e lógico. Calvinista é o seguinte: Deus faz o que Ele quer. Romanos 9. Se Ele quer que a pessoa morra, ele mata. Se Ele não quer, Deus criou, Ele tem o direito de matar ou não matar. É a questão que nós temos de entender. Nós somos seres finitos. A arminiana fala da liberdade. Nós vivemos um mundo onde há liberdade, em que você, às vezes, acaba sofrendo pelo exercício da liberdade do outro, né? Foi o caso que nós temos aí, o Holocausto e tantos outros. E é o caso lógico da própria física, da própria vida, porque nós estamos num mundo que tem leis físicas e nós estamos submissos a essa lei.
Quem poderia imaginar a grande discussão no CENIPA, lá, que é o Centro de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que é o seguinte: como é que foi um avião passar no espaço do ar, unicamente bater na asa do outro naquele momento e ter um avião lá? Entende? Então não tem como explicar. Se eu tropeçar aqui e cair, por mais espiritual que eu seja, e cair de um prédio de 10 andares, eu vou morrer. Quer dizer, então há males provocados e há males naturais. Quer dizer, os vírus não chegam para mim e dizem assim: ó, Ricardo, você é crente, é espiritual, então não vou te atacar. Se houve uma endemia, uma epidemia, etc., percebe? Então nós temos que estar sujeitos a essa limitação do mundo. E temos que estar sujeitos à limitação nossa. Nós vivemos um mundo finito. Há a questão do pecado já apresentada, somos frutos da maldade, muitas vezes nós sofremos por causa disso, né? Aí entra o resultado, que é nós dependemos de Deus para nós termos, digamos, a garantia de que pelo menos nós estaremos seguros diante de uma limitação. E se viermos a morrer, nós só pregamos o evangelho da vida, não preparamos a pessoa para a morte. E temos que estar preparados para a morte. Eu viajo muito, a minha secretária sabe que a pasta na primeira parte é de seguros, que se acontecer alguma coisa comigo, ela vai lá e depois do funeral entrega para minha esposa. Nós temos que estar preparados para a morte, é natural, é essa a questão. Preparado para o sofrimento, é natural. Preparado para um acidente, é natural. É claro que a vida é assim, é uma vida acidental e incidental. Agora, Israel, as pessoas podem falar isso pensando: mas ele tem uma vida sossegada no gabinete lá de marfim. Não é. Eu quase perdi os meus 2 olhos, faltou pouco, por uma enfermidade que eu contraí. E passei uma experiência difícil. Meu filho mais velho sofreu acidente de queimaduras 2 vezes. Eu pensei que ele ia ser, quando crescer, ou bombeiro ou pentecostal, nenhum nem outro. Foi um sofrimento que eu e minha esposa passamos, experiência que eu não queria passar para ninguém. Eu não queria que você tivesse uveíte no olho, 15 dias tendo que manter a sua vista dilatada com 3 colírios de psicoplégicos, dilatado a cada 6 horas, por 30 dias. Foi o que eu passei de experiência de vida, né? Então, às vezes a pessoa fala: não, fulano não está falando isso porque leu num livro. Não é, a gente passa experiência. Você tem experiências de sofrimento. Analisa, vê se não é um desses motivos. Estamos vivendo na glória de Deus, estamos vivendo na dependência de Deus, cada segundo depender. Eu me despeço das pessoas como se fosse a última vez que eu fosse vê-la. É a única maneira que a gente tem da certeza da vida. Eu quero agradecer à editora Vida Nova por me ter dado o privilégio de participar com vocês aqui, e quero tão somente mais uma vez deixar o desafio de nós aprendermos a ouvir uma pergunta como esta, para a qual, sinceramente, nós não temos a resposta. O pessoal se escandalizou com o Papa Joseph Ratzinger, quando caminhando por Auschwitz, disse: por quê, por quê, por quê? Acho que temos que ter a humildade de dizer: nós não sabemos. E como Peter Crift ensina no seu livro Buscar Sentido no Sofrimento, nós não temos a resposta para o sofrimento, mas temos Deus que nos acompanha no sofrimento. Esta é a mensagem do Evangelho sobre o sofrimento. Muito obrigado. Estamos encerrando. E eu quero aproveitar esse tempinho pessoalmente para agradecer Edições Vida Nova pela oportunidade. Obrigado aos participantes, muito obrigado e agradecer a vocês pela paciência e também pela oportunidade. Eu quero chamar aqui o pastor Richard, presidente de Edições Vida Nova, para que ele ore, tenha a sua palavra e vire esta página, porque o congresso não acaba, ele continua na continuidade, redundância, das reflexões que começamos aqui. Eu quero, em nome da Vida Nova e de toda a nossa equipe, agradecer todos os participantes e aqueles que estiveram também ocupando esse palco em algum momento, seja qual for a sua participação, queremos agradecê-los em nome de Deus.
e em nome nosso também. Vamos ficar de pé e vamos encerrar com a palavra de oração. Ó Pai, nesse momento, com os nossos olhares firmes em Ti, nós queremos agradecê-lo. Obrigado, Pai, por esses dias que passamos juntos, por tudo que foi exposto e ouvido, por tudo que foi debatido, por as ideias que nós ouvimos e assimilamos, por as coisas que Tu estarás agora motivando, inspirando e trabalhando dentro das nossas vidas. Desse momento em diante, nós somos gratos. Pedimos agora, Senhor, a Tua mão sobre cada um, no regresso aos seus lares, às suas atividades, os seus domicílios, os seus ministérios. Leva-nos debaixo da Tua proteção, do Seu poder. E, Pai, que a partir destes dias juntos, algo novo dentro de nós seja criado ou restaurado, para nós sermos servos Teus, mais fiéis à chamada que confiaste a cada um de nós. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.